Olá pessoal, mais um programa live Mulheres em Ação aqui pela TV Gran, e a minha convidada de hoje é a Rose Pinheiro. Nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino, esse tema que vem crescendo cada vez mais. Só que primeiro a gente vai conhecer os apoiadores do nosso programa e daqui a pouquinho a gente volta com a Rose. Passe horas agradáveis de muita paz, lazer e diversão. No Canoa Restaurante Pesqueiro você encontra tudo isso e muito mais. Um buffet com variedade de peixes, carnes, massas, legumes, saladas e o melhor da cozinha japonesa. Temos também sobremesas caseiras. O Canoa possui um amplo espaço para lazer com pesca e pague, pesca esportiva, quiosques e campo de futebol. O Canoa oferece salões climatizados para você realizar o seu evento ou da sua empresa. Canoa Restaurante Pesqueiro, localizado na rodovia BR-163, quilômetro 260. Mais informações 3016-0405. Canoa Restaurante Pesqueiro. Novo Campo Peças e Implementos Agrícolas, atendendo do pequeno ao grande produtor rural, com compromisso e honestidade. A melhor loja de revenda de peças originais e de qualidade para trator, colheitadeiras, pulverizador, plantadeira, da linha New Holland e Vence Tudo, corrente, rolamento, correias e toda a linha de implementos agrícolas. Em Dourados, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 5.735. Filiais em Nova Andradina e São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Mais informações, ligue 67 3032 4084. Novo Campo Implementos Agrícolas. Sua colheita com mais produtividade e eficiência. Nossa live começando agora. Hoje a minha convidada, obrigada, Adi, ela falou que o áudio está ótimo, é a Rosemary Pinheiro. Ela que peguei até colinha de tantas coisas que essa mulher faz, gente. Empreendedora, mentora de pequenas e médias empresas, palestrante, esposa, mãe de 3 filhos. Obrigada, Rose. Eu que agradeço esse convite tão especial. Já cumprimento toda a audiência aí. Eu tenho certeza que tem pessoas muito especiais e mulheres que hoje eu vou estar tendo a oportunidade de contar também a minha história como mãe, esposa, empresária. Será uma grande alegria. Que legal, porque a história da Rose, eu estava conversando um pouquinho com ela antes da gente começar, inspira mesmo. Eu estava falando para ela de vários stories que eu já vi dela, que mexeu comigo. Então hoje também é a oportunidade de vocês, se tiverem perguntinha, aproveita essa oportunidade, vai mandando aí para Rose que eu vou estar acompanhando aqui. Então, Rose, para a gente começar, uma pergunta bem facinho, só que não. Quem é a Rosemary Pinheiro? A Rosemary Pinheiro, que a maioria das pessoas chama Rose Pinheiro, e eu gosto muito disso. Eu acho que simplifica, fica muito mais próximo. E essa proximidade eu gosto muito. É mãe, eu sou mãe de 3 filhos, da Ana Luísa, de 17 anos, do Oswaldo José, de 12 anos, do João Miguel, de 9 anos. Sou esposa do Edival, sou uma mulher multifunções, né, como muitas
que com certeza estão aqui nos ouvindo, faço os afazeres de casa e dentre todas as atividades e essas funções, além disso, eu desenvolvo várias funções fora de casa, como empreendedora, mentora, palestrante, como você disse. Então eu sou uma mãe, uma esposa dedicada aos seus afazeres, mas também que se realizou profissionalmente. Rose, as pessoas, você gosta de trabalhar com mulheres, com esse empreendedorismo feminino. O que te levou esse caminho? As mulheres perguntavam, faziam muita pergunta para você, Rose, como que você faz para dar conta de casa, de 3 filhos e trabalhar para fora? Porque a gente sabe que é muita função e que às vezes isso é pesado pra gente. Quando a gente não consegue administrar, isso pode virar um fardo, né? Por que você foi para mostrar a Rose na internet e ajudar essas mulheres? O que passava pela tua cabeça? Foi justamente por esses motivos, esses argumentos que você acabou de falar, que me impulsionaram, me motivaram a falar para outras mulheres que assim como eu consigo lidar com todas as tarefas e desenvolver com muita eficiência em casa e no trabalho, eu quero motivar hoje, através das mentorias, falar para essas mulheres que é possível, através, claro, de um passo a passo, de várias ações combinadas para que você possa equilibrar. Porque sempre eu falo e sempre eu dou tônica para isso. É importante você trabalhar, é importante você cuidar da família, mas tudo isso tem o seu lugar, tem a sua prioridade, tem a sua organização, tem que ser de uma forma muito bem planejada, porque a gente precisa, em tudo que a gente faz, ser feliz. Então, o que me levou a fazer isso? É mostrar para outras mulheres que é possível. E várias mulheres me perguntavam, Rose, como que você dá conta? E eu fui identificando que, olha aí, que legal que eu possa compartilhar com essas mulheres o que eu faço. Porque elas demonstravam admiração. Olha, eu não consigo, eu trabalho, mas eu sinto um peso, uma culpa de não cuidar dos meus filhos. Essa foi uma das coisas, assim, até hoje, é uma das coisas que mais eu ouço de outras mulheres. Rose, você não sente culpa por você trabalhar, se dedicar e ficar tanto tempo fora de casa? Como é que você faz isso? E através desses questionamentos, eu entendi que por missão, eu precisava atingir mais mulheres, ensinar essas mulheres como manter o equilíbrio, fazendo e desenvolvendo várias funções. E o melhor, sendo feliz nessa jornada. Ótimo, maravilha. Já na primeira pergunta, na resposta dela, já deu uma aula, né, gente? Então, a Ju tá falando aqui, ela me mandou de direct, aprendi tanto com a Rose, que já trabalhou com você. As mulheres estão falando aqui, administrar tudo pode se tornar um fardo, delegar tarefa é preciso. E compartilhar conhecimento é muito bom mesmo, de fato sim, né? E às vezes, Rose, sabe, quando eu atendo mulheres também aqui no meu consultório, na terapia, eu falo, muitas vezes, principalmente esse sentimento de mãe, a culpa vai vir, a gente precisa aprender a trabalhar isso, né? Porque também os nossos filhos, eles não querem que a gente pare a nossa vida porque eles nasceram. Né? Então, quando eu estou realizando o meu sonho, quando eu estou indo à luta, quando eu estou trabalhando e eu estou conversando com os filhos, eu estou explicando para eles o motivo da minha ausência, eu não estou criando trauma, porque às vezes o trauma pode ser até o contrário, num momento de adolescência, numa discussão, às vezes, ou num momento de raiva, a mãe soltar assim, mas eu parei minha faculdade porque você nasceu, porque o seu irmão nasceu. Então, esse tipo de palavras sim pode traumatizar, porque fica lá no subconsciente. Poxa, então minha mãe ela gostaria de ter trabalhado para fora e não foi, porque eu nasci, porque o meu irmão nasceu, né? Então, quando isso é bem explicado, os nossos filhos acabam tendo orgulho da pessoa e do profissional que a gente se torna, né? Você sente isso dos seus filhos? Com certeza. Eu educo pelo exemplo. E eu acredito que isso tem dado certo. Eu também lidero a minha equipe, a minha gestão na empresa também é da mesma forma,
Porque eu acredito que a gente precisa ter comunicação clara, verdade e mostrar a realidade da vida. Os nossos filhos jamais nos cobrarão, colocarão em nós um peso se eles souberem exatamente a realidade dos fatos. Que a gente precisa trabalhar o porquê de sair de casa, que a gente não está abandonando, pelo contrário. E quando a gente passa a ter essa comunicação com os nossos filhos, eles começam a entender, e mais, eu digo mais, pelos meus filhos, eles sentem vontade, desejo de desenvolver também uma atividade e ser feliz como a gente é. Então, quando eu trabalho, eu deixo claro para eles qual é o valor do trabalho, que eu faço aquilo que eu gosto, como é que eu faço. Eu conto para os meus filhos os atendimentos, tanto que o meu filho menor, ele sempre fala: mãe, eu quero ir trabalhar na sua empresa. Porque ele vê que o meu trabalho, como que é o trabalho. Então, a gente precisa comunicar aos nossos próximos, filhos, esposo, que são as pessoas importantes e estão todo dia com a gente, o que é que a gente faz e o porquê a gente faz. E dessa forma, a gente vai criando laços de confiança, de orgulho, porque a pessoa entende o que você está fazendo, e cria também esse desejo nos nossos filhos, nos nossos pares, né, os cônjuges, pais, com quem você está no seu círculo ali, o desejo, esse orgulho, sabe, de, nossa, eu desejo realmente que ela vá trabalhar, que ela esteja feliz, e eu vou contribuir, porque isso é o que faz ela feliz, isso faz ela produzir e trazer mais para casa. E a gente precisa falar o que o trabalho traz, porque às vezes muitos pais não trabalham com os filhos o que a relação de dinheiro, de retribuição de trabalho, de esforço. E isso eu vejo que a gente tem que falar em casa sobre finanças logo cedo, para os filhos entenderem o valor do trabalho, do esforço. E se você vai criando esse vínculo, essa clareza, as crianças vão desejando também trilhar o nosso caminho. Esse é que é o mais importante. Então, esses vínculos, esses acordos são muito importantes e são eles que vão fortalecer o nosso dia a dia. São eles que vão realmente impulsionar a gente a ir mais longe. Porque quando eu estou segura, as pessoas no meu entorno me apoiando, entendendo o porquê que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo, o caminho fica mais fácil, muito mais fácil. E a gente vai fazendo com que os filhos desejem trilhar o nosso caminho. Então, eles vão entendendo o valor, vão entendendo, olha, eu também quero ser assim. A minha filha, volta e meia, ela me orgulha muito, porque ela coloca lá nas redes, lá, olha, a minha mãe, né, eu tenho orgulho da minha mãe, eu gostaria de ser como a minha mãe. Isso me enche de alegria, porque eu sei que eu estou no caminho certo, eu estou fazendo aquilo que ela entende que é o certo. Provavelmente ela vai desejar também trilhar o caminho que eu estou, talvez em uma outra área, como ela já está desejando, mas ela vai entender que é assim, a gente precisa se esforçar. Muito bem, dona Rose, o que eu tenho para falar depois dessa resposta? Vou lá para a caixinha de perguntas. Explicou, penso de acordo com tudo, penso exatamente isso. Os filhos não são, falo isso sempre, não são o que a gente fala, eles são o que a gente faz. Não adianta você querer, olha filho, você se comporta, você olha com seu amiguinho, você divide, você não fala mal do seu amiguinho, aí você vai receber as pessoas ali na sua casa, receber as amigas para um café da tarde, a primeira que foi embora, mas você viu fulana? Você viu? Reparou no que ela falou? Tava vendo a roupa da fulana? Nananã. Teu filho, mas é uma criança, Jai. Não, tá com a orelhinha em pé. Seu filho não é o que você fala, ele é o que você faz, ele é o seu exemplo. Muito bem, dona Rose. Exatamente. Pergunta campeã lá da caixinha. Era, quando que você começou a se despertar para esse lado de empreender, de empreendedorismo?
Então, a minha carreira foi no mundo financeiro, né? Na área financeira eu fiquei por quase 20 anos atuando como gestora, principalmente da área empresarial nos bancos, e por atender outros empresários, eu sempre adentrei esse mundo do interno de cada um, porque para entender, para atendê-los bem, eu precisava entender a sistemática do negócio. E eu sempre fui muito apaixonada. Nunca fiz o atendimento pelo atendimento. Eu sou intensa em tudo que eu faço. Então, e por isso me destaquei por muitas vezes, né? Ganhei vários prêmios no banco justamente por isso. Porque criava relacionamentos e tentava fazer a mais pelos clientes, entendendo o que eles precisavam. Isso me ajudou demais, essa minha curiosidade, essa minha ousadia, fez com que eu aprendesse muito. Então, eu via os outros empresários e imaginava, nossa, se esse negócio fosse meu, eu faria desse jeito. E eu até falava para eles, né, faça assim, né, mas a orientação era apenas de uma pessoa que trabalhava, né, servindo ele no mundo financeiro. Mas, depois de um tempo e toda a trajetória, eu fiquei quase 20 anos e com o nascimento do meu terceiro filho, as coisas mudaram bastante. Essa relação que eu disse há pouco, de felicidade, de completude, de dizer assim, olha, eu estou feliz e estou conseguindo coordenar todas as pontas, girar todos os pratos, num determinado tempo já não estava acontecendo. E como eu sabia das minhas habilidades, e eu vou falar algo que a Jailane fala muito e eu vou aqui reforçar, você precisa se autoconhecer. Porque você só vai identificar o que eu passei e que muitas pessoas passam, quando você sabe quem você é, sabe das suas habilidades, sabe dos seus pontos fortes, e aí você identifica que a tua emoção já não é mais aquela, e você precisa mudar. E aí você faz uma reflexão, vê quais são essas habilidades e o que é que você pode fazer com aquilo numa nova profissão. Eu, aos 38 anos, eu recomecei. Só que eu já recomecei, eu digo assim, muito agraciada pela experiência que eu tive em toda a trajetória de banco. Então, eu já sabia do mundo empresarial. Então, hoje, partes complexas, como muita gente tem dificuldade, como se abre uma empresa, qual é o melhor método, como se faz a gestão financeira, gestão administrativa, isso já era um conhecimento corriqueiro para mim naquela época, porque eu precisava entender, fazer projetos de financiamento, então você tem que conhecer a fundo tudo isso daí, não é a parte só de finanças e de crédito, mas a fundo a parte administrativa. Com isso, eu imaginei qual seria uma outra atividade que eu poderia desenvolver e muito importante, e que você que está me ouvindo precisa prestar atenção. Ponto importante, importantíssimo, você precisa acreditar em você. E eu vou falar para vocês aqui que estão me ouvindo que um ponto muito importante na minha vida, em toda a minha vida, foi saber quem eu sou, saber quais são as minhas possibilidades e acreditar em mim. Não esperando que outras pessoas acreditassem, mas quando eu acredito em mim, e todos vocês que estão aqui ouvindo, e a Jailane deve ter o relato de várias mulheres, porque também trabalha com mulheres, e eu também, eu digo sempre a elas, acredite em você e não espere que ninguém vá acreditar, porque ninguém nem tem a obrigação de sonhar o seu sonho. Sonhe e realize você, mostre resultados. E com isso, Jailane, foi o que eu fiz. Quando eu identifiquei que eu não estava bem, que eu tinha um potencial enorme, eu sabia quais eram os meus potenciais, porque tudo que eu vivi, eu tinha muito para poder fazer, compartilhar com outras pessoas, numa empresa. No primeiro momento, claro, eu não iniciei abrindo o meu negócio, demorou um tempo, porque você tem que maturar sonhos, não só sonhos, porque sonhos para mim é algo assim muito relativo. Sonho para mim se traduz em meta, objetivo, com tempo definido, específico. Para mim isso é sonho.
o resto é só ilusão, né? Quando você não sabe o que você quer, não adianta. E nisso eu passei um tempo, e claro, Deus é muito generoso e Deus vai conduzindo você quando você tem claro o que você quer. Porque nem Deus ajuda quando você não sabe o que você quer, não é verdade? Então quando você quer, você vai pedindo o auxílio de Deus, para quem acredita, e até respeito quem não acredita, né? Mas Deus vai te auxiliando de tal forma que você vai no passo a passo correto, analisando, observando o mercado, vendo o que é bom para você, que está de acordo com os potenciais, as habilidades que você tem. Que às vezes as pessoas pensam em fazer coisas muito diferentes, incongruentes com aquilo que ele está disposto a fazer. Então, comece pelo simples. Comece por aquilo que você já domina. Se você é da área de tecnologia, será muito mais fácil você desenvolver algo ligado à tecnologia. Então, naquela época, eu falei, bom, sei fazer isso, isso e isso. Então, minhas possibilidades são essas, essas e essas. E com isso, eu direcionei a minha carreira e daí aconteceu. Não aconteceu da noite para o dia, assim. Então, assim, é um tempo, depois de traçado esse objetivo, conhecendo os meus pontos fortes, e aí a gente vai se encaminhando passo a passo. Não é mágica, mas é um planejamento direcionado. Ótimo. Conhecer as nossas habilidades facilita muito, porque às vezes a gente gasta muita energia em coisas que a gente não tem habilidade e perde tempo com coisas que a gente tem habilidade, que a gente poderia prosperar. Muito bom a resposta da Mari, mas a gente vai agora para um intervalinho, não pessoal da live, mas a gente precisa conhecer os nossos patrocinadores, nossos apoiadores do programa. Então a gente vai conhecer e daqui a pouquinho a gente volta, fica ligadinho aí com a gente. Pessoal da live, pode ficar por aí. Conecte-se com o seu centro. O Estúdio de Pilates Priscila Borges é um espaço criado para você que busca a coordenação do seu corpo, mente e espírito. O Pilates desenvolve um corpo uniforme, corrige posturas erradas, restaura a vitalidade física e melhora a qualidade de vida. A Priscila Borges é uma profissional altamente qualificada que vai lhe proporcionar uma vida mais saudável, com muito mais equilíbrio e autoestima. É o único estúdio em Dourados que conta com todos os aparelhos clássicos de Pilates. Estúdio de Pilates Priscila Borges, Rua João Cândido Câmara, 1080, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 996368234. Novo Campo Peças e Implementos Agrícolas, atendendo do pequeno ao grande produtor rural, com compromisso e honestidade. A melhor loja de revenda de peças originais e de qualidade para trator, colheitadeiras, pulverizador, plantadeira, da linha New Holland e Vence Tudo, corrente, rolamento, correias e toda a linha de implementos agrícolas. Em Dourados, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 5.735. Filiais em Nova Andradina e São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Mais informações, ligue 67 3032 4084. Novo Campo Implementos Agrícolas. Sua colheita com mais produtividade e eficiência.
Voltamos, agora que a gente já conheceu os nossos apoiadores, com a Rose Pinheiro, e nós vamos para a próxima pergunta, porque tem muitas perguntinhas para a Rose, mas não vamos conseguir fazer todas. Eu acho que vamos ter que fazer uma segunda chamada com a Rose, pelo que eu tô vendo aqui, hein, gente? Rose, essa pergunta também foi feita por várias pessoas. O que motiva você a fazer várias coisas ao mesmo tempo? Porque quem te segue ali pelo Instagram vê o teu dia a dia, você mostra que você exerce várias funções, né? Quando tudo vai contra. Então, você precisa identificar dentro de tudo isso o que vai contra. Tudo o que eu faço, eu sempre paro e analiso. O que é que está contra? Eu vou na raiz daquilo que eu identifico. Não está dando certo de um lado, identifico o porquê não está dando certo de um lado. Muitas vezes a gente generaliza. Eu amanheço não tão bem, porque, gente, nós todos somos humanos. Eu também, por mais que eu tenha muito otimismo, seja sempre alegre assim, eu até compartilhei ontem que tem dias que eu não amanheço bem. Mas por quê? Não, às vezes nem tem um motivo aparente, às vezes é um cansaço, um estresse, tal. Mas quando eu paro, analiso e não generalizo, aí eu consigo identificar a raiz. Eu penso que a gente deve identificar todos os pontos, seja positivo ou negativo, para a gente agir massivamente na resolução rápida. Agir massivamente. Eu não estou bem? Por que eu não estou bem? Eu estou com problema físico? Vamos resolver. Eu estou com problema emocional porque eu fiquei chateada com a situação? Já resolve. Eu sou uma das pessoas mais transparentes e honestas na comunicação que você possa conhecer. Na empresa eu sou assim. Não gostei de algo, não espero para 2 minutos. Eu já falo, olha, chega aqui, vamos resolver isso aqui. Achei que foi ruim isso, aquilo outro. Isso dá tranquilidade para quem está do seu lado, porque não gera mágoa, não gera nada nem para mim, nem para a pessoa. Então, assim, eu acredito que você ir até a causa daquilo que não está indo bem, do que começar a generalizar. Quando você deixa uma laranja podre no cesto de várias outras, o que acontece? Assim também é o seu problema. Às vezes você está achando que a vida está ruim em tudo, mas na realidade você está generalizando. Às vezes só uma coisa pequena aconteceu e você já como eu ouço algumas pessoas falar, estragou o meu dia. Como assim? Como assim? Tem várias coisas para acontecer na vida. A vida é a coisa mais maravilhosa, a dádiva de Deus, a vida. Então, às vezes, por coisas pequenas. E eu acredito e tenho visto que todos os problemas grandes, eles não começam grandes. Eles sempre começam muito pequenos. Às vezes uma palavra que você disse e foi ruim para alguém, você não voltou e disse a ela, me perdoa, eu falei sem pensar. Né? Às vezes uma situação que você não esclareceu, você leva para casa, dorme com aquela situação, aquilo fica grande, no outro dia você vê a pessoa e aí a pessoa faz algo, você fala, não é porque ela já está fazendo de pirraça. Essas coisas não devem prosperar na vida de ninguém, porque nós temos um ativo que é o mais importante e que todos nós temos o mesmo, o tempo. O tempo, ele não para. Não tem uma música que diz o tempo não para? Exatamente, o tempo não para. E você que fica dando ênfase a problemas, você está gastando o que de mais importante você tem. Então, eu acredito que quando as coisas não vão bem, você precisa identificar o que é que não vai bem. Não pode ser geral. Porque às vezes eu não estou bem no trabalho, mas eu estou bem em casa. Mas se eu não cuidar, daí a pouco eu fico mal no trabalho, mal em casa, por nada. E encarar, né? Igual você falou, identificar e ali tentar resolver, não deixar isso ficar crescendo, né? Uma vez eu estava atendendo uma pessoa, uma arquiteta, e o projeto tinha saído da norma e ela não tinha conseguido fazer a vistoria.
E aí, de repente, ela viu que tinha passado um espaço, ela falou, meu Deus, e agora? Ela veio pra terapia desesperada, ela não conseguia dormir. E aí eu falava, tem que ir lá com o pessoal e tem que mostrar pra ver o que vai acontecer. Ela falava, mas aí vai ter que quebrar, acho que eu vou ter que pagar. E ela não conseguia dormir, passou uma semana. Ela vinha semanal, na outra semana eu falei, conseguiu resolver? Ela falou, não, por quê? Eu tava com outras funções e já com olheira, mas na verdade ela tava com medo de encarar. E aí passou mais uma semana, eu falei, eu não tô acreditando que você não foi lá falar ainda. Então ela estava se sabotando com muito medo, e aí a gente conversou sobre, a gente aplicou uma técnica, ela falou, eu vou sair daqui, vou resolver. Passou um tempo, ela me ligou, falou, Jai, eu tô há 3 semanas sem dormir por conta de uma coisa que o engenheiro olhou e falou, não, isso é milímetro, toca o barco na sua obra. E ela passou 3 semanas desesperada, ela se sabotava o tempo inteiro, porque ela estava com medo da resposta, e de repente ele falou, não, segue o barco, segue seu projeto. E ela tirou aquele peso, mas ela contou depois que ela aprendeu muito com isso. Então agora, tem um problema, tem uma dificuldade? É fácil? Não é, mas o caminho é ir lá e tentar resolver, né? Encarar. Vamos lá para a próxima pergunta, porque eu falei assim, a Rose vai dar dicas, e aí o pessoal começou a perguntar um monte de dicas. Gente, depois, olha, o Instagram da Rose eu marquei, vocês entram lá no Instagram, manda direct pra ela, segue ela, essas dicas direto ela tá dando lá, é porque vocês começaram a seguir agora, mas começa, dá uma olhada lá no feed dela, vai voltando lá que tem muito conteúdo bom. O que as pessoas, uma pergunta era, a pandemia teve alguma mudança para formalizar uma microempresa? Não teve mudanças. Na realidade, para formalizar a microempresa, eu acredito que até se tornou mais fácil. Eu até ontem fiz um procedimento de um MEI e achei assim fabuloso como que hoje os órgãos precisaram, por conta da pandemia, e isso é um ponto positivo em meio à pandemia, que é algo ruim. Mas os órgãos eles foram cada vez mais melhorando os seus sistemas e facilitando, já que as pessoas já não podem ir a esses órgãos fisicamente, né, pessoalmente. Isso fez com que hoje todos os sites fossem otimizados e isso trouxe um benefício muito grande. Então, para você que quer se formalizar, tá muito simples, procura lá, até ontem eu enviei para uma das mentoradas o site, o caminho através do Sebrae. Você vai lá, o que é um MEI, como abrir um MEI, lá tem todas as informações, inclusive você consegue imprimir a tua guia do DARF, que é para pagar o seu imposto, que é único, né, por MEI. Então tem qual é o teu faturamento mensal e anual, o que é que significa. Então eu acredito que a pandemia ela agilizou muitos processos. A digitalização, que muita gente diz, ela veio para ajudar você empreendedor, você autônomo. Eu aconselho a todos, se regularize. Regularize, porque é muita crença errada em você ficar no mundo obscuro de fazer coisas erradas, pensando que vai pagar imposto. Você, muitas vezes, por falta de informação, você acaba se limitando, não tendo linhas de crédito para o seu perfil, porque alguém falou para você que você não deve, vai pagar muito imposto, vai pagar muita coisa. Gente, nós estamos no Brasil, nós temos que seguir as leis do país que a gente mora. Então, seja correto, faça as coisas corretas, e aí tem um bônus disso, que para você empreendedor, empresário que está iniciando, tem muitas linhas de crédito de apoio e que vão te ajudar a construir o teu estabelecimento, capital de giro, mas por conta disso, dessa desinformação que passam por aí, a pessoa não vai conseguir porque ela não atinge os pré-requisitos que as instituições desejam. Então, eu sempre oriento, tá muito fácil hoje, você faz de casa, que eu fiz ontem um procedimento desse com uma das minhas mentoradas, você vai lá no site, abre a tua empresa, tem o seu CNPJ, já vai até o banco, abre a sua conta, começa a operar e dividir, que é uma das coisas que eu mais oriento. Quem quer empreender e ter sucesso precisa entender o básico do financeiro,
Então eu acredito que tenha muitas empreendedoras, empresárias, mulheres que, se não estavam pensando, a partir de hoje vão pensar em empreender, porque daqui a pouco nós vamos falar mais sobre do quão bom isso é. Então, faça correto, comece correto e divida. Nunca use o teu recurso pessoal junto com o teu profissional. Então, faça o seu CNPJ, faça o movimento da tua empresa, tudo na parte jurídica. Você, como empreendedor, você tem que saber qual é o valor da sua hora e separar um recurso para aquilo. Inclusive, muita gente não compõe os preços dos seus produtos e serviços colocando a sua hora como custo. E isso é um grande erro, porque tudo que está envolvido no negócio, ele tem que ser computado na sua prestação de serviço, no seu produto, mas às vezes a pessoa pensa que é só comprar por 50 e revender por 100 que eu estou ganhando 50 reais. Não funciona assim. Você tem que aprender a compor todos os custos variáveis, né, e fixos, para que você tenha realmente lucro. E aí uma empresa só sobrevive quando ela tem clareza, sobrevive e tem sucesso quando ela tem clareza, principalmente na parte financeira. Então, uma dica já, ó, anota aí, nunca atrapalhe e coloque tudo junto na mesma cesta, o que é teu, pessoa física, com o que é teu, pessoa jurídica. Rose, pela sua fala já dá para sentir que, óbvio, que você estudou, era até uma próxima pergunta, muito sobre investimento, sobre empresa, né? Mas dá para perceber pela tua fala que você aprendeu muita coisa também ali no dia a dia, levando pancada, porrada, indo para cima, né? Que é uma das perguntas, que é quais foram as suas maiores dificuldades. Mas dentro dessa pergunta, quais foram as suas maiores dificuldades que você enfrentou? Eu me lembro de ter visto, eu não lembro, não me recordo agora se era um IGTV, se era uma live ou se era stories, você falando assim da dificuldade quando você já tinha seus filhos e você foi fazer a faculdade de Direito. Então, assim, conta um pouquinho como foi isso. Esse foi um dos episódios assim que realmente foram muito desafiadores na minha vida, porque hoje eu penso que muitas mulheres também enfrentam isso. Eu já tinha minha carreira consolidada, eu já estava com a empresa pronta, andando já, né, no início ali, e senti a necessidade de ter um conhecimento específico na área jurídica. Eu tenho uma formação como contadora, tenho especialização em gestão empresarial, controladoria, então assim, eu gosto muito de conhecimento mesmo. Mas eu estava no início da empresa e eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Nesse momento, realmente eu reconheço que eram muitas coisas ao mesmo tempo para a família poder me apoiar naquilo e não fazer como fizeram. Então, o que houve? Eu fiz a minha inscrição no vestibular sem falar com a família, porque já estava prevendo, né? Já estava prevendo que volta e meia alguém fala, você está trabalhando muito e tal, porque o início de uma empresa, não imaginem que é fácil e nunca vai se tornar tão fácil. Não é porque a empresa às vezes já está tendo já está consolidada que o caminho fica mais fácil. Ele fica um pouco mais leve porque você já vai aprendendo um pouco mais. Mas fácil não tem nenhum negócio. E é bom a gente ressaltar aqui, exato, porque às vezes as pessoas pensam que porque você já está ganhando dinheiro, né, que você já está com a empresa aberta, já tem vários funcionários e tal, tá tudo fácil. Não, todos os dias eu enfrento desafio. Mas esse episódio é bom falar. Eu fiz isso e foi uma das coisas que eu até falei no início da live, da importância de fazer acordos e deixar a comunicação muito clara. Eu errei em não comunicar antes por medo do que iria acontecer. Na realidade aconteceu, entendeu? Porque quando a gente deixa para lá, não enfrenta, a gente só adia um problema. Então, eu enfrentei esse problema, foi muito difícil porque eu fiz a inscrição no vestibular. No dia do vestibular, a minha filha falou para o pai sem querer que eu estava indo fazer o vestibular, porque ela escutou. E aí o pai, que ia chegar daí um pouquinho, disse assim, eu quero falar com a sua mãe. Aí eu peguei o telefone, né?
já imaginando. Eu não tinha nem almoçado. Eu ainda ia almoçar, tomar banho, me preparar para ir fazer o vestibular. Ele disse para mim assim: espera aí que eu tô chegando pra gente conversar. Gente, eu não esperei, né? Porque se eu tivesse esperado, eu não tinha terminado a faculdade. Então, o que aconteceu? Eu fiz o vestibular, aí quando eu cheguei em casa... Foi bem, um parêntese, ela foi bem concentrada para fazer essa prova, né, gente? Tava bem, nada tensa. Quando eu cheguei em casa, eu disse a ele assim: amor, eu só fiz o vestibular, talvez eu nem vá passar, né? Claro que era só para amenizar o problema, porque a coisa não estava boa. Mas com essa situação, eu passei e eu tive que enfrentar vários dias de... E isso é importante a gente saber. Quando a gente erra, a gente tem que ter a humildade. Humildade de... Eu faço isso sempre. Eu estava errada, assumi para mim mesma, eu fiz errado. Né? Porque eu deveria ter comunicado: Rose, mas aí ele não ia deixar você. Mas aí a gente teria que ter tido uma conversa, eu explicado para ele os motivos pelos quais, né, eu analisei que seria necessário, e talvez ele tivesse entendido. Mas foram vários dias em que eu tive que mostrar mais aos poucos a importância. Aí foram muitos meses de insatisfação dele. Então, para você que está aí me ouvindo, eu já disse, mas vou falar novamente, tenha essa comunicação clara, mas não desista dos seus sonhos, porque não é fácil mesmo. E o problema não está no esposo, no companheiro, o problema é que às vezes a visão da outra pessoa não é a sua, e a gente não deixa claro para outra pessoa qual é essa visão. Então, quando a gente tem família, esposa, a gente precisa se respeitar e comunicar muito, comunicar os nossos desejos, a importância daquilo para você. Talvez, se eu tivesse comunicado para o meu esposo o meu sentimento, aquela minha emoção em querer, desejar fazer, né? Talvez teria sido diferente. Deu certo, não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Paguei caro por isso. Foram dias que ele não conversou comigo e assim, me deixou muito triste. E eu com certeza, vários dias quando estava, principalmente nas provas, eu imaginava, cara, poderia ter ficado em casa, né? Mas deu certo, passou, sou formada hoje. Claro que depois ele aceitou e viu a importância. Hoje eu uso muito desse conhecimento que aprendi, né, lá na faculdade também para o meu dia a dia. Mas foi um episódio assim de muito aprendizado. E é ótimo a gente colocar isso, porque às vezes é exatamente o que você falou. A pessoa me vê agora ganhando dinheiro, ali fazendo lives com pessoas de São Paulo, sendo reconhecida em outras cidades, e ela não imagina tudo que a gente passou. Gente, tem um caminho, não é fácil, não existe o caminho fácil, tem que pagar o preço. Jalene, nessa época da faculdade, eu trabalho em Maracaju, até hoje eu vou todos os dias para Maracaju, são 90 e poucos quilômetros, né, para ir, mais 90 e pouco para voltar. Nessa época eu saía às 7 da manhã, na época da faculdade, 5 anos fazendo esse trajeto. Saía às 7 da manhã, trabalhava o dia todo, não via em casa, ia direto para a faculdade, saía às 10h40, daí que eu ia para casa. Então assim, eu vi poucos meus filhos, e nesse período eu chorei muitas vezes de cansaço, eu chorei porque estava desafiador, era um grupinho de, acho que só 5 pessoas da minha idade, numa sala de 90 jovens. Era um desafio, mas também um grande aprendizado. Por muitas vezes, eu não digo assim, arrepender de modo algum. Eu acredito sim que, não lembro de ter me arrependido de alguma coisa que eu fiz. Mas eu realmente tive que me fortalecer em termos de motivação. Nunca eu busco e nunca busquei motivação fora. Eu tento me motivar e buscar os motivos pelos quais eu comecei a fazer aquilo. Então, por várias vezes eu tive que me lembrar aquela emoção que eu tinha lá no começo para poder não me sentir arrependida. Então, foi fácil? De modo algum.
Não foi fácil. Muitas vezes eu fiquei sem almoçar, depois já vinha direto porque o trabalho era intenso, estava acontecendo. Semana de prova, eu não parava de trabalhar. Às vezes as pessoas pensam, né? Ah, mas você tem a empresa, então você ia parar de trabalhar para estudar, de modo algum. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu, nos 5 anos, eu estudava sábado e domingo, eu chegava depois da aula, tomava banho e ia estudar a matéria que eu tinha visto. Não estudar para a prova, mas estudar, porque eu sabia que o meu desafio era maior. Então eu tinha que me antecipar a esses momentos. Uau! Assim, várias perguntas ainda, mas a gente já vai para a última pergunta. O tempo passa muito rápido. Eu falei que a Rose tinha muito a nos ensinar. Rose, passa rápido, né? Já vamos para. Já estão aqui, ó. A produção já está falando aqui que falta o quê? 4 minutos? 40 minutos. Nossa, já estouramos o tempo. É muito conteúdo bom. Verdade, a Rose é uma máquina, alguém escreveu aqui. Então, Rose, como considerações finais, o que você falaria para quem está começando a empreender? Eu quero deixar assim, algo muito simples, fácil, para quem está empreendendo, porque com base nas pessoas que eu atendo, eu vejo um comportamento muito peculiar dessas pessoas. Imagina o empreendedorismo como, eu diria, fantasia. E o empreendedorismo é algo fabuloso, maravilhoso, que você pode desenvolver, adequar e usar as suas habilidades como eu fiz, mas é muito desafiador. Não é, e eu digo sempre para amadores, mas não é porque é amadores, porque nunca fez. Amadores é aquelas pessoas que pensam em abrir algo sem estudar o mercado, sem estudar para quem é o seu produto, qual é o produto que você vai vender. Isso para mim é amadorismo. E o mercado não suporta, ele vai expulsar essas pessoas do mercado. Então, se você vai começar hoje, comece bem, entendendo como é aquele mercado que você imagina e quer desenvolver. Não faça da noite para o dia, não vá de trás para frente. Comece estudando, se aproxime de pessoas que já fazem aquilo que você deseja fazer. Aprenda com essas pessoas, modele essas pessoas. Não queira e não pense que existe fórmula mágica. Não existe. Existe trabalho coordenado, planejamento estratégico e, claro, várias ferramentas. Então, você que está desejando empreender, eu te dou o maior apoio, mas eu já te chamo a atenção para você não errar, ou errar menos, porque errar a gente vai naquelas tentativas e não tem jeito de você fazer algo sem você ter os seus dissabores, que são, colher menos do que você imaginou. Isso acontece, mas tudo é aprendizado. O que eu tenho a dizer para você, empreenda mesmo, mas antes disso, busque conhecimento específico. Não faça de trás para frente, porque você pode cair numa frustração muito grande e ter aí muito como se juntar um batalhão de pessoas que imaginam que o empreendedorismo não é para elas. O empreendedorismo é para todos nós, mas comece bem, estudando, se especializando primeiro naquilo que você vai fazer. Depois você abre o seu negócio. Mais uma coisa, hoje está muito fácil. Hoje, com os meios digitais, qualquer pessoa que está aqui pode aproveitar essa onda maravilhosa do digital e oferecer seus serviços. Você que não pode sair de casa por conta dos filhos, saiba que você pode desenvolver o seu negócio hoje de casa. Seja fazendo bolo, seja vendendo um produto, tudo dá para fazer de casa. Então, aprenda os meios digitais, aprenda marketing digital, que você com certeza vai adequar aquilo que você deseja oferecer para o teu cliente, porque todo cliente hoje, todos nós temos aqui, ó, na palma da mão um smartphone, e é com ele que você vai ter sucesso empreendendo.
Muito bem, Rose, ótimo. Que pena que assim estouramos o tempo, porque tem perguntas aqui, ficou perguntas também da caixinha. Como eu disse para vocês, a trajetória da Rose é inspiradora, tem muito a nos ensinar. Que bom que você entende isso como uma missão e você leva isso para outras pessoas. Então, se tem alguém aí que está começando, manda essa live para algum amigo. Sigam lá a Rose no Instagram dela, que ela sempre está deixando dicas, ela está mostrando ali o dia a dia. Então, assim, muito obrigada para todos vocês que participaram ao vivo aqui com a gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que a tua vida é uma correria e você aceitou prontamente o meu convite. Faz jus ao nome desse programa, Mulheres em Ação. Sim, você é uma mulher em ação. Então, muito obrigada, Rose, por compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Eu é que agradeço. Para mim é uma grande alegria e eu me sinto honrada em estar nesse batalhão de mulheres, né? Mulheres em Ação. Então, muito obrigada a todos que nos assistiram aqui. E eu vou reforçar o convite. Podem ir até o Instagram ali e vai ter novidades nesses próximos dias para você, mulher, ou para você, homem também que está nos assistindo, que quer empreender. Então, me acompanhe a Jailane aqui, quem está aí da minha audiência, porque, ó, essa mulher aqui é top. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Até a próxima.